E aí, pessoal, tudo direitinho, tudo bem? Olha, hoje a gente vai gravar a nossa aula de revisão da UPE, questões da UPE. E o primeiro tema que a gente vai ver é cinética química. Vem comigo, vai ser bem legal. Olha aí, pessoal. Olha aí, pessoal. A gente, quando vai falar de cinética química, a gente precisa lembrar que a cinética estuda a velocidade com que as reações ocorrem, ou seja, a taxa de desenvolvimento de uma reação. Outro detalhe é que para que ocorra a reação, para que haja uma reação, a gente precisa ter três fatores. E esses fatores, eles são cofatores. Eu preciso que os três ocorram ao mesmo tempo. Eu preciso ter afinidade entre as moléculas reagentes, eu preciso ter orientação no momento da colisão, também chamada de geometria da colisão, e eu preciso ter energia suficiente para que os reagentes se quebrem e formem os produtos. Então, para que eu tenha uma reação química, eu preciso ter afinidade, orientação e energia. Outro detalhe é que alguns fatores aceleram a reação. Por exemplo, para que a reação inicie, eu preciso ter a energia de ativação. A energia de ativação é a energia mínima para que ocorra uma reação, para que a reação chegue até o complexo ativado, que é o momento de máxima energia. E ao chegar ao complexo ativado, que não é nem reagente, nem é produto, a reação pode originar o produto ou pode voltar para o início, dependendo do que? Dependendo dos três fatores que eu coloquei no começo. A reação só se concretiza se tiver afinidade, orientação e energia. Então eu posso lhe dizer que se a energia de ativação for muito alta, o processo é mais difícil de ocorrer. Ele é um processo mais lento. A energia de ativação, ela é um limite, ela é um umbral. A reação só começa depois que for alcançada a energia de ativação. Então, quanto maior for a energia de ativação, maior é a necessidade energética para iniciar o processo, logo mais lento será esse processo. Outro detalhe são os fatores como concentração dos reagentes. Pessoal, quanto maior a concentração dos reagentes, maior o número de colisões. Então, estatisticamente, se eu aumento a quantidade de colisões, eu aumento a velocidade da reação. O detalhe é que os reagentes devem estar em dissolução. O que quer dizer isso? Os reagentes devem ser gasosos ou em solução aquosa. Se eles forem sólidos ou líquidos, eles são constantes, eles não vão alterar a velocidade da reação. Outro fator importantíssimo é a temperatura. A temperatura mede o grau de agitação das moléculas. Quando eu aumento a temperatura, as moléculas ficam mais agitadas. Isso determina o que, pessoal? E, estatisticamente, a agitação leva à colisão. Colisão leva a uma maior velocidade da reação. Então, o aumento da temperatura aumenta a velocidade das reações, tanto endotérmicas quanto exotérmicas. Outro fator fundamental é a superfície de contato. Esse é bom a gente entender na prática. Pessoal, quando a gente vai tomar um comprimido efervescente, uma vitamina C, ou então um remédio para o estômago, a gente faz o quê? Aquele comprimidozinho efervescente, ao ser quebrado, ao ser pulverizado, ele dissolve muito mais rápido na água. Porque quando você quebra ou quando você pulveriza, você aumenta a superfície de contato. Então, o aumento da superfície de contato acelera a reação. Outro fator importante é a pressão. Pessoal, quando eu pressiono o sistema, as moléculas se aproximam. Se elas se aproximam, estatisticamente, mais uma vez falo, elas vão se chocar mais. Se chocando mais, aumenta a velocidade da reação. Com um pequeno detalhe, pessoal, a gente só vai falar de pressão para sistemas gasosos. Então, tudo que aumenta o número de colisão aumenta a velocidade da reação. E para terminar esse primeiro momento, eu queria falar do catalisador. O catalisador, pessoal, é uma substância.
substância que acelera a reação. E ele tem um mecanismo interessante. Ele diminui a energia de ativação. Ou melhor dizendo, ele encontra um mecanismo de menor energia de ativação e ele não é consumido durante o processo. Então a gente pode dizer que o catalisador acelera a reação, diminuindo ou encontrando um mecanismo de menor energia de ativação e não é consumido durante o processo. A gente pode olhar aqui, pessoal, dois gráficos e fazer uma pergunta sobre eles. Olha bem, os gráficos apresentam dados cinéticos de uma mesma reação realizada sobre condições diferentes. Aí ele diz: na comparação entre as duas condições, verifica-se. Vamos analisar esses gráficos? Vamos sim. O primeiro, pessoal, a reação começa em 0 e vai até 40. Então, a energia de ativação é a energia do início até o ponto mais alto da reação, que foi de 40 kJ. Na segunda, no segundo gráfico, na segunda reação, começa em 10 e termina em 40. Então, a energia de ativação foi de 30. Isso quer dizer o quê? Que o primeiro processo tem uma energia de ativação maior que o segundo. Como ele tem uma maior energia de ativação, a reação se torna mais lenta. Eu queria também falar sobre o ΔH. Olha aqui o ΔH. A reação começa com 0 e termina com menos 50 no primeiro gráfico. Então, o ΔH ele vale menos 50 kJ, reação exotérmica. No segundo, ele começa em 10 e termina em menos 50. Isso quer dizer que o ΔH, lembre-se, ΔH é variação de entalpia. Em qualquer variação, é a entalpia final menos a inicial, ou seja, a entalpia do produto menos a do reagente. Então, aqui vai ser menos 50, menos 10. Então, o ΔH da segunda é menos 60. Logo, a segunda libera 60 kJ. A primeira libera 50 kJ. A segunda é mais exotérmica, ela libera mais calor. Quem libera calor é exotérmica, quem absorve é endotérmica. Então, nas alternativas, ele traz para você, ó, letra E. Na condição 1, a energia do complexo ativado é maior. Não, não é, né? Aqui, ó, complexo ativado é o momento de máxima energia, ele é 40, na segunda reação também é 40. Então, a alternativa, a letra E, está falsa. Na condição 1, a reação é mais rápida. Não, ela não é mais rápida, porque a energia de ativação dela é o que, pessoal? Ela tem uma energia de ativação maior, então ela é mais lenta. Letra C. Na condição 2, a reação ocorre na presença de um catalisador. Não, né? A reação aqui tem apenas um único gráfico, não tem mais de uma energia de ativação. Se eu tivesse um catalisador, eu teria que ter outra energia de ativação, tá? Teria que ter um segundo gráfico cortando. Letra B. Na condição 2, a menor liberação de energia. A gente acabou de ver, não é? Que na condição 1 libera 50, na condição 2 libera 60. Logo, a resposta da questão para a gente é letra A. Na condição 2, há uma diminuição da energia de ativação. Verdadeiro. Eu tinha mostrado no gráfico anterior, olha aqui, a energia de 2 é 30, a energia de 1 é 40. Então, isso faz com que 2 seja mais rápido por ter uma menor energia de ativação. Então, olha, continuando nesse nosso ritmo das questões da UPE, a gente pode também falar de uma reação que não ocorre em uma única etapa, ou seja, uma reação que não é elementar. Gustavo, o que é uma reação elementar? Certo, é aquela que ocorre em uma única etapa. Essa daí ocorre em mais de uma etapa. Então, pessoal, a reação, quando tiver várias etapas, ela vai ser chamada de não elementar. E tem um detalhe fundamental: quem determina a velocidade da reação, quando ela não é elementar, é a etapa lenta. Então, quem é a etapa lenta? Velocidade é a primeira etapa, né? Constante ozônio, concentração molar de ozônio, vezes concentração molar do dióxido de nitrogênio. Pessoal, não esqueça, marque aí no dedinho, olha aí, ó. A etapa lenta determina a velocidade da reação.
A reação só acaba quando a etapa lenta acabar, certo? Outro detalhe fundamental, uma questão bem interessante também na UPE. Ele dá um gráfico, olha aí, pessoal, aquilo do que me referi. Esse gráfico tem um catalisador, porque eu tenho um caminho maior, de maior energia de ativação, e um caminho menor, com menor energia de ativação. Então, não se esqueça, o catalisador, ele atua como? Diminuindo a energia de ativação, mas ele não altera ΔH, ele não desloca o equilíbrio. E o catalisador é uma substância. Então, luz, corrente elétrica, calor, isso não é catalisador, tá? Pode alterar a reação, mas não como catalisador. Altera como outro fator. Mas o catalisador tem que ser uma substância, certo? Então, nesse gráfico, olha, você nota aqui o reagente, nota em azul o produto e nota claramente que tem mais reagente do que produto. Isso é uma reação exotérmica. É aquela que a entalpia do reagente é maior do que a do produto. Então, pessoal, baseado nisso, a gente sabe se o ΔH é maior que zero, a reação é endotérmica. Se o ΔH é menor que zero, ela é exotérmica. Olha o gráfico aqui, ó. A entalpia do produto maior do que a do reagente. ΔH positivo, endotérmica. Aí tem outro gráfico aqui, onde você vai ver, olha, ela começou com mais energia, terminou com menos, ela perdeu. Então a entalpia do produto agora é menor. A reação perdeu, ela é exotérmica. Baseado nisso, a gente pode responder a questão da UPE. O gráfico que a gente viu, ele está dando as modificações nos rendimentos da reação? Claro que não. O gráfico é energia pelo tempo, ele não indica rendimento. B, variações endotérmicas. A gente acabou de ver que o gráfico é de uma reação exotérmica. Letra C, influência da presença de um catalisador no andamento da reação. É verdade, né? A gente ali tinha um catalisador que ele indica o quê? Um caminho mais curto de menor energia de ativação. Letra D, efeito da concentração do reagente sobre a velocidade. Não, ali é concentração pelo tempo, de um modo geral. E letra E, dependência da concentração do reagente sobre o rendimento de uma reação. Pessoal, o gráfico de energia por tempo não indica rendimento, tá? Então, a resposta é a letra C. Bem legalzinha, né? Outra questão da UPE, essa daí, pessoal, com uma pequena ressalva. Uma questão que ele coloca assim: a reação entre o zinco e o ácido clorídrico libera gás hidrogênio, além de formar cloreto de zinco, conforme a equação química. E ele dá uma reação química aí. Aí ele diz: olha bem, considerando a mesma temperatura, a mesma quantidade de zinco metálico e o mesmo volume de uma solução ácida, em qual dos sistemas a seguir a reação ocorre mais rapidamente? Pessoal, como ele está na mesma temperatura, na mesma quantidade e o mesmo volume do ácido, o fator diferencial aí vai ser a superfície de contato. Quem tiver maior superfície de contato vai ter maior velocidade da reação. Claramente, o zinco em pó tem a maior superfície de contato. Mas, Gustavo, então a resposta é a letra B. É verdade. Mas a gente tem, pessoal, uma pequena coisinha para falar aí que pode ter complicado fera. Ele coloca concentrações diferentes. Então, embora o zinco em barra esteja com a superfície de contato menor, porque ele está inteiro, mas ele tem uma concentração maior. O ideal é que ele tivesse colocado todo mundo com a mesma concentração. Então, a resposta da questão é a letra B de beijo, na questão onde ele dá o quê? Ele dá a entender que quer que você indique que quem tem maior superfície de contato tem maior velocidade da reação, certo? Pessoal, a gente tem agora aqui um gráfico. Esse gráfico da concentração de A, concentração molar de A, em função de tempo, do determinado tempo, né, para uma reação de ordem zero. O que é uma reação de ordem zero? É aquela que, ao aumentar ou diminuir a concentração do reagente, você não tem uma alteração na velocidade da reação. Então, a gente vai entrar agora com um critério bem interessante, chamado tempo de meia-vida. O tempo de meia-vida é o tempo necessário para que uma concentração seja reduzida à metade do seu valor inicial.
Então, se eu partir de 100%, ao passar uma meia-vida, eu terei 50%. Ao passar uma nova meia-vida, terei quanto? 25%. E assim ele vai reduzindo a metade. Isso é uma PG de razão menos meio. Pessoal, o tempo de meia-vida ele é muito usado em radioatividade, mas ele pode ser usado, por exemplo, na interação medicamentosa com o nosso organismo. Como o medicamento funciona. Daí vem a posologia. E esse gráfico ele é fundamental porque para uma reação de primeira ordem, um gráfico onde você tem um logaritmo neperiano da concentração de A, ele vai ter, em função de um determinado tempo, ele vai ser uma reta, onde você vai ter aqui, ó, logaritmo neperiano de A, vai ser o Y, tá? Menos KT, vai ser menos aqui, ó, mx, K é a constante da velocidade, né? Mais logaritmo neperiano da concentração inicial do reagente A, que vai ter a função de B nessa equação. Baseado nisso, a UPE colocou uma questão onde ele dá exatamente esse gráfico. E diz assim: o gráfico a seguir indica a decomposição de ácido de sódio em nitrogênio gasoso. É o airbag, né? Que é a reação usada para inflar airbags. Quando ocorrem acidentes com veículos automotivos. Por esse perigo potencial, o sódio metálico formado é convertido por reação em outros reagentes, tais como nitrato de potássio e óxido de silício. E ele dá uma reaçãozinha, um gráfico bem interessante. E pergunta a você, sobre esse processo é correto afirmar o quê? Pessoal, a gente acabou de ver a questão da ordem zero no tempo de meia-vida. Então, quando ele dá esse gráfico para a gente precisa lembrar das transformações que a gente precisa comparar, das comparações, né? Então, baseado nisso, a gente tem aqui o valor 0056, que vai ser quem? Vai ser a constante, não é verdade? Então, esse 0056 faz o papel da constante. Com isso, pessoal, a resposta da questão é a letra D de dado. A constante de velocidade K é 0,056. Olha ela aqui, ó. Tá vendo onde está a setinha do nosso computador? Então, uma questão relativamente fácil de resolver, né? Mas de uma teoria não tão fácil de lembrar. Então, é bom lembrar disso bem direitinho. Outra questão, pessoal, ele coloca aí. Olha, é uma questão de cinética da desintegração que eu tinha falado para vocês em relação ao medicamento. Ele coloca assim, ó, um atleta ingeriu uma dose única de 40 miligramas, de um medicamento à base de um corticoide, sem o conhecimento dos médicos do seu clube. O processo de desintegração desse corticoide é de primeira ordem e a sua meia-vida é igual a 20 horas. O que é meia-vida, pessoal? A cada 20 horas, a concentração dele reduz a metade. Essa substância é classificada como doping, ou seja, o atleta é considerado inapto, dopado, se eu tiver 500 microgramas ou mais da substância no sangue dele. Receoso, o clube decidiu adiar a estreia do atleta. Não jogou, não botou para jogar. Aí, olha, e esse campeonato ia começar num tempo de 120 horas. Ou seja, pessoal, o clube agiu de maneira correta. Olha, vamos resolver essa questão? Vê bem, eu tenho aqui o atleta com 40 miligramas do medicamento, tá bom? E ele, pessoal, analise bem, ele vai ter um tempo de meia-vida de 20 horas. Então, ao passar 20 horas, ele vai ter quanto no sangue? 20 miligramas. Ao passar mais 20 horas, eu vou ter quanto dele no sangue? 10 miligramas. Ao passar mais 20 horas, ou seja, 60 horas, ele vai ter 5 miligramas no sangue. Ao passar mais de 20 horas, ele vai ter 2,5 miligramas no sangue. Já passamos por quantas horas? 20, 40, 60, 80, mas são 120. Então, ao passar mais de 20 horas, ele vai ter 1,25 miligramas. E olha aí, ó, ao passar mais 20 horas, que vai perfazer o tempo total, ele vai ter 0,625 miligramas, tá?
Então, pessoal, como ele tem 0,625 miligramas, isso corresponde a 625 microgramas. Porque um micrograma é 10 a menos 6 do grama, ou seja, 10 a menos 3 do miligrama, tá? Então, pessoal, ele vai ter essa quantidade do corticoide no organismo. Sabe o que quer dizer isso? Essa quantidade é superior a os 500 microgramas permitidos, não é? Só pode ter até 500 microgramas. Com isso, conclusão, ele está dopado. Ele está com a quantidade acima da quantidade permitida. Logo, o clube agiu de maneira correta. O clube acertou quando disse que ele não ia jogar com risco de estar dopado. Bora lá olhar as alternativas? Então, olha, com a alternativa letra A, certa, pois a quantidade de corticoide era superior à quantidade permitida. Uma questão bem interessante, né, pessoal? Também da UPE. Mas a UPE gosta muito desse tipo de questão. Olha de novo, ele colocou aí para gente, ó, o piroxicam é uma droga utilizada por veterinários para aliviar a dor e tratar alguns tipos de câncer. A cinética de eliminação dessa substância é de primeira ordem e a meia-vida, de novo, olha, tempo necessário para que a amostra se reduza à metade, né? É de 48 horas. Um indivíduo não, um médico veterinário, receitou 3 comprimidos, tá? 3 comprimidos de que, pessoal? De 20 miligramas de piroxicam cada comprimido, sendo administrado um comprimido a cada 2 dias. Então, um comprimido a cada 2 dias, ou seja, a cada 48 horas, não é verdade? Aí ele disse, para um cão, o cão que pesa quanto? 40 não, ele é mais pesadinho. Cão pesa 50 quilogramas. Aí ele diz, considerando a observância do tratamento, e ele pergunta, olha bem que interessante, a assinada alternativa que apresenta a concentração plasmática do piroxicam, do medicamento, 48 horas após a administração do último comprimido. Então, pessoal, 48 horas após administrar o último comprimido. Então, venha comigo. Olha bem, pessoal, a gente tem 20 miligramas. Essa questão foi bem interessante, tá? Então, 20 miligramas, ele deu o primeiro comprimido. O primeiro comprimido. Concorda comigo? 20 miligramas. Aí o paciente lá, o cão, tá? O dono dele, depois de 48 horas, que são exatamente o quê? 2 dias, vai olhar e dar outro comprimido. Só o que tinha 20, agora só tem quanto? 10 miligramas. Não é verdade? Porque reduziu a metade em 48 horas. Aí você ministra nele o segundo comprimido, mais 20 miligramas. Esse aqui é o segundo comprimido. Aí, pessoal, ele só vai tomar o medicamento de novo 48 horas depois. Então, ao termos mais 48 horas, o primeiro comprimido agora só tem quanto? Só tem 5, né? Porque reduziu de novo a metade. O segundo, que tinha 20, passou aos 48 horas, só tem 10. Mas ele tem que dar o terceiro comprimido, porque são 3 comprimidos. Então, ele ministra mais um comprimido. Ele dá o terceiro comprimido. E aí, o exame só vai ser feito 48 horas após o último comprimido. Então, olha, eles vão esperar mais o que, pessoal? Mais 48 horas. Então, quando terminar esse período,
Aqui eu vou ter 2,5 miligramas do primeiro. O segundo vamos ter reduzido a metade, só vai ter 5. E o terceiro vamos ter 10. Então, isso aqui dá exatamente 17,5 miligramas. Só que a pergunta, ela tem um detalhe. E é um detalhe muito importante. Se você procurar na questão achar a resposta 17,25, você não vai achar, porque ele quer saber por quilo do cão. Então, esse 17,5, que é a quantidade que eu tenho do medicamento, a gente vai dividir por 50 quilos do cão, porque ele quer saber para cada quilo do cão, tá? Isso aqui, ó, 50 é o peso, né? No caso de química, peso, né? É o peso do cão, que vai dar exatamente 0,35 miligramas para cada quilo. E foi assim que ele pediu a resposta. E aí, pessoal, vem comigo, bora olhar a alternativa. Olha aí a alternativa. Letra D, 0,35 miligramas por quilograma. Uma questão bem interessantezinha da UPE, né? Que serve bem para a gente entender o que está acontecendo. Pessoal, agora a gente vai ver outra questão da UPE desse assunto. E essa daí caiu no ano de 2019 para 2020. Se eu não tossir na aula, não sou eu, né, pessoal? Aí ele bota aí, ó. As tatuagens conhecidas há milênios são consideradas uma forma de afirmação individual. No entanto, até pouco tempo, fazer uma tatuagem era uma decisão definitiva. Com o desenvolvimento da química de novos materiais, esse quadro mudou. Há no mercado um tipo de tatuagem removível, utilizando-se tintas biodegradáveis. Estas são encapsuladas por um polímero que pode ser fragmentado usando-se um laser adequado, quando a pessoa quiser remover a tatuagem. Após a quebra do polímero, a tinta sofre biodegradação, não sendo mais perceptível quando o teor de tinta for menor do que 1,6%. Aí ele diz, considerando uma corrente, uma corrente, não, um corante, que tem meia-vida, o tempo de meia-vida dele é de 8 horas, ou seja, a cada 8 horas ele reduz a metade, após quanto tempo de exposição ao laser, uma tatuagem feita com esse material será totalmente removida. Só uma dica, o tratamento é demorado, viu? Aí, olha, vamos olhar. Vê, pessoal, o teor tem que ser menor do que 1,6. Então, inicialmente, eu tenho quanto? Eu tenho 100%. Ao passar uma meia-vida, eu vou ter 50. Ao passar outra, 25. Ao passar outra meia-vida, reduz a metade, 12,5. Ao passar outra, 6,25. Ao passar outra, 3,125. E olha, ao passar outra. Pessoal, se eu pegar 3,125 e reduzir a metade, vai dar 1,56 aproximadamente. Então, quer dizer que a partir disso, ela já está removida. Então, me diga uma coisa: foram quantas meia-vidas? Bora ver? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis meia-vidas. Então, o tempo total são 6 meia-vidas, onde cada uma vale 8 horas. Então, após um tratamento de 48 horas, a tatuagem será removida do paciente. Legal? Vamos ver a alternativa? Então, olha aí, pessoal. Após 48 horas, conhecido também como 2 dias. Bem legal essa questão, né? Bem interessante. Vamos para mais uma. Pessoal, essa também é uma maneira clássica de se pedir para calcular a velocidade de uma reação. Na verdade, essa é a melhor maneira, quimicamente falando, né? É quando ele dá as concentrações e dá a velocidade.
baseada em cada uma dessas concentrações. Então, pessoal, quando ele der uma tabelinha feito essa, a gente precisa identificar as variações. Só que deixa eu explicar uma coisa antes. Você tem os reagentes A, B e C. Pessoal, para que você entenda a variação de um reagente em relação à velocidade, é preciso que nesse mesmo instante os outros dois, já que eu tenho três, estejam constantes. Gustavo, eu entendi não. Veja, eu não tenho três reagentes. Então, quando eu quiser saber o efeito de um deles em relação à velocidade da reação, eu tenho que deixar os outros dois constantes, para que eu saiba apenas como está a variação de um deles. Então, Gustavo, tu pode fazer para a gente entender? Claro, vem cá, vem comigo. Pronto, veja bem, pessoal. Eu tenho A, B, C e a velocidade. Analise comigo. Olha, vou botar colorido aqui para a gente ver, tá bom? Olha, nesse instante aqui, entre um e 2, o que é que aconteceu com C? C passou de um para 2. C dobrou. Como é um exponencial, né? 2 a primeira. Nesse mesmo instante, B está o quê? Constante, CTE, né? Constante. E nesse mesmo instante, A também está constante. CTE constante. Então, se A está constante e B está constante, somente C variou. Então, nesse mesmo instante, a velocidade só variou com C. E olha, eu alterei a concentração de C e a velocidade não alterou. Sabe o que isso quer dizer? Que a velocidade não depende de C. Quando ela não depende, eu boto C elevado a zero. Ou seja, aumentei C, diminui C e não aconteceu nada. Vamos agora ver a variação de outro, tá? Vamos agora pegar um intervalo em que A esteja constante, por exemplo, entre 1 e 3, quem está constante agora é A. E C também está constante entre 1 e 3. Estão constantes A e está também constante quem? Estão A e C constantes. Nesse intervalo, olha o que é que acontece com B. B passou de 1 para 2. B, nesse momento, dobrou. Quando o B dobra, eu olho o mesmo momento da velocidade. A velocidade também dobrou. Então, se um dobra e o outro também dobra, a velocidade é proporcional a P, elevado à primeira. Dobrou, dobrou, triplicou, triplicou, quadruplicou, quadruplicou. Então, é 1 para 1 a proporção. E para terminar, a gente agora vai ter que ver como é que ficou a questão de A. Pessoal, olha aqui. A gente vai ter entre o primeiro e o último instante, beta constante. Tá vendo? Entre o primeiro e o último instante, C está constante. Entre o primeiro e o último, agora A dobrou. E aí, entre o primeiro e o último da velocidade, a velocidade quadruplicou, tá? Quadruplicou quer dizer que é 2 elevado ao quadrado, certo? 2 elevado ao quadrado. Então, pessoal, quando A dobra, a velocidade quadruplica. Então, a velocidade é A elevado ao quadrado. Com isso, a gente tem, olha que legal, quem é a velocidade da reação? Constante, olha aqui, A ao quadrado, B a primeira e C a zero. Ele quis saber a ordem da reação. Qual é a ordem dessa reação? Terceira ordem, né? 2 em relação a A e 1 em relação a B. Ela é uma reação de terceira ordem. E aí está determinada a velocidade dessa reação.
Então, pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Cinética química, como ela cai na prova da UPE. Como ela caiu na prova da UPE até agora. Certo? Espero que vocês tenham gostado e tenham entendido. Próxima aqui, reação, ó, equilíbrio químico. Então a gente vai voltar, ó, na próxima aula e ver o que? Equilíbrio, que é um assunto também muito importante na prova da UPE. Espero vocês, tá? Vamos fazer essa sequência de resolução da UPE. Beijo, pessoal, e até a próxima. Valeu, viu?